Vamos falar de platô? Aquele fenômeno nada agradável que acontece com grande maioria das pessoas que já iniciou uma dieta ou que já iniciou uma mudança de padrão alimentar, onde já teve uma perda considerável de peso e do nada estagna. A impressão que dá é que não consegue perder mais peso além daquilo que já perdeu. Esse é o tão famoso platô e é justamente isso que o nosso corpo quer. O nosso corpo busca constantemente equilíbrio. Quando a gente já teve uma perda de peso considerável, a gente começa a se sentir mais cansado, mais indisposto, as nossas preferências por alimentos nada saudáveis começam a voltar, consumo maior de bebida alcoólica. Tudo isso são formas que o nosso corpo nos mostra, nos sinaliza de que não tá bom para ele, não tá nada agradável, tá com constante estresse, justamente para aumentar esse gasto energético total, para aumentar essa taxa metabólica. Porque num período onde a gente muda o nosso padrão alimentar, aumenta o nosso gasto energético diário, tudo isso é agente estressor para o nosso corpo. E o nosso corpo busca equilíbrio, ele não quer ficar se estressando constantemente. E aí acontece o tão temido platô, né? E aí, o que a gente traz de informação disso, do momento platô, é que o processo de emagrecimento requer uma vigilância constante. Sabe aquela frase, orai e vigiai? Entra bem nesse aspecto do emagrecimento. Porque a gente precisa estar constantemente analisando aqueles alimentos que a gente está consumindo, analisando aquelas vontades e preferências que vez ou outra aparecem, se é uma forma do nosso corpo nos sabotar, porque a gente está num processo de progressão, né, de evolução da dieta, de redução de peso, né? Então tudo isso é agente estressor. Então a gente precisa estar constantemente vigiando todos esses sinais que o nosso corpo nos dá. Os cuidados que a gente precisa ter são evidentes. Muito cuidado com dietas hipocalóricas, dietas de muita restrição. Tudo isso nos traz um efeito rebote, porque o nosso corpo vai entender aquilo ali como escassez, como privação. E aí essas vontades por alimentos nada saudáveis, por bebida alcoólica, né, por outros fatores aí sabotadores, vão ser cada vez mais constantes. Porque pensa comigo, às vezes você viveu uma restrição calórica ali de uma semana inteira, de segunda a sexta, com uma restrição calórica muito alta, né, que está ali prejudicando, de fato, estressando o seu corpo. No fim de semana, você acaba relaxando e aí acaba beliscando um pouquinho mais, comendo um pouquinho mais de doce, bebendo um pouco mais, né, ingerindo um consumo maior de bebida alcoólica. Tudo isso acaba compensando toda a caloria que você restringiu ao longo de toda a semana. Então isso aí surgem os efeitos rebotes de dietas muito restritivas. É muito importante que a gente tenha cuidado com essas dietas onde restringe muito, onde tira muitas coisas, né, da alimentação, porque o efeito rebote é presente. Quando a gente está num processo de restrição constante, a gente entra numa fase de termogênese adaptativa. É um momento onde o nosso corpo entende aquilo ali como restrição. Um período de restrição, um período de escassez muito grande, gera uma compensação para o nosso corpo. O nosso corpo entende assim, opa, já perdi muito. Tem alguns estudos que mostram que na perda de 10 quilos, né, perda de 10 quilos de peso, isso sinaliza para o nosso corpo uma redução de até 100 calorias da nossa taxa metabólica basal. A nossa taxa metabólica basal é aquele gasto diário que todos nós temos, até mesmo em repouso, né? Então esse gasto energético, essa taxa metabólica tende a reduzir, porque quanto mais peso a gente perde, mais a gente sinaliza para o nosso corpo uma escassez, uma privação, e o nosso corpo compensa, reduzindo essa taxa, ou seja, deixando o nosso metabolismo mais lento. E isso é a famosa termogênese adaptativa que nos direciona ao platô. Por isso, quando a gente tem uma perda de peso progressiva e muito abrupta, o nosso corpo logo sinaliza, reduzindo a nossa taxa metabólica, onde a gente permanece por um tempo nesse platô, né? O tão temível platô. Um outro ponto é quando as dietas são muito restritas em carboidratos, onde tira todo e qualquer tipo de carboidrato. Isso também lesa o nosso metabolismo, prejudica o nosso metabolismo, né? Isso é, quando a gente reduz muito o carboidrato, a gente reduz os níveis de T3, que é o hormônio ativo da tireoide. A tireoide é uma glândula fundamental para a nossa energia, né, para o nosso gasto energético diário, para a produção de energia. Então, se a gente tira muito carboidrato, quem aqui nunca teve isso?
retirou muito carboidrato da dieta e se sentiu cansado, indisposto, né, com uma sensação ali de pressão baixa, de indisposição mesmo. É uma sinalização que o nosso corpo dá de que a restrição está sendo tão abrupta, né, tão evidente, que faz com que a gente compense ali, reduzindo o nosso gasto energético total. Um ponto que a gente precisa se ater é a necessidade da gente ter um gasto energético diário aumentado. Preferir as escadas do que o elevador, né? Estacionar um pouquinho antes do local onde a gente tem que estar e ir caminhando. Ah, Érica, eu ando de ônibus, então parar uma parada antes e ir caminhando, né? Tudo isso faz com que a gente ative mais o nosso metabolismo e aumente mais o nosso gasto energético diário, né? Um outro ponto é ter o cuidado com o sono. Gente, tem um IGTV todinho explicando as consequências da restrição do sono. A restrição do sono faz com que aumente a grelina, que é o hormônio da fome produzido no estômago, e diminua a leptina, que é o hormônio da saciedade produzido nas células de gordura, nas células adiposas. Isso tá fudendo com o seu metabolismo, tá deixando o seu metabolismo mais lento, tá comprometendo de forma significativa o seu gasto energético. Pensa comigo, tá aumentando o hormônio da fome e diminuindo da saciedade. Deixa o seu metabolismo mais lento e ainda prejudica a sua massa muscular. Então tudo isso tá prejudicando de forma considerável o seu sono. Muito cuidado com a qualidade do seu sono. Além desse GTV que eu tenho sobre restrição do sono, eu tenho um destaque sobre o sono, explicando passo a passo de você fazer uma higiene do sono. Então, se for do seu interesse, se você observa que o seu sono está prejudicado, vá nesses dois. Assim que acabar isso aqui, você corre lá, dá uma olhadinha, porque com certeza vai te ajudar, beleza? Um outro ponto é identifique o que te sabota. Todo mundo tem na vida alguns alimentos sabotadores, algumas preferências alimentares. Não tenha isso em casa. Se você identifica que doce, refrigerante, bebida alcoólica, salgadinho de pacote, industrializado, enfim, algum desses alimentos te sabota, evita ter em casa, não tenha em casa. Fica bem mais fácil pra gente se manter ali disciplinado numa rotina de mudança de padrão alimentar, né? E pratique exercícios físicos regulares. Identifique aquele exercício que você gosta de fazer, que você sente prazer em fazer. Mantenha uma certa regularidade, mantenha uma periodicidade naquele exercício. Isso vai aumentar o seu gasto energético total, isso vai aumentar o seu prazer pela vida por você estar fazendo um exercício que te dê prazer, que você goste, que você se identifique. Então dá uma pesquisada, sempre tem aquilo que a gente tem uma preferência e com certeza você vai se encontrar aí nessa busca. E uma coisa, gente, um ponto principal tem coisa mais comum do que comida? Não tem. Nós nos alimentamos todos os dias. É fundamental que a gente identifique aqueles alimentos que são bons para o nosso metabolismo, para o nosso rendimento no dia, e aqueles alimentos que de fato nos deixam mais cansados, mais indispostos, que a gente prefere que a nossa digestão percebe que a nossa digestão fica mais lenta, né? Então tudo isso, ninguém melhor do que você para identificar esses alimentos, né? Esse vídeo aqui não substitui qualquer necessidade de orientação nutricional ou médica. Continue com as orientações nutricionais e médicas que você tenha. Isso aqui é só para te direcionar, que a primeira pessoa a perceber isso é você. Comida é algo fundamental, essencial e diário. Acontece todos os dias. Então, se todos os dias a gente está prejudicando o nosso metabolismo, consumindo, a gente persiste no consumo daqueles alimentos que a gente sabe de imediato que nos fazem mal, isso vai gerar um prejuízo lá na frente, né? Então, tudo isso a gente precisa levar em consideração, né? Então, ao passo que você começa a entender e identificar o que te faz bem e o que te faz mal, né? Tudo isso fica mais fácil. Quando você não identifica, o platô é cada vez mais constante na sua vida. Vai ser cada vez mais recorrente essa questão, nossa, Érica, eu estagnei, não consigo evoluir, não consigo progredir na perda de peso. Por que será? Será que você está sabendo identificar bem esses alimentos que te fazem bem e que te fazem mal? Quanto mais a gente dá para o nosso metabolismo substratos energéticos que fazem com que o nosso metabolismo funcione ali na potência máxima, melhores são os resultados e cada vez menos frequente é o platô. A gente tem que entender que o nosso corpo é a nossa máquina. Faça do seu corpo o seu templo inabalável, aquilo que você cuida todos os dias, com carinho, com atenção, percebendo o que faz bem, o que faz mal, evitando aquilo ali que prejudica consideravelmente a digestão e o metabolismo. Identifique esses pontos, né? Na internet você vai encontrar todos os tipos de dieta, menos aquela que você precisa. Todas.
Só que você tem uma individualidade, você tem uma necessidade. Você tem que perceber esses alimentos que fazem bem e que te fazem mal. Crie o seu ritual do despertar diário. Gente, eu disponibilizei para vocês um material incrível, um guia básico, prático, didático, que tem o passo a passo para você criar o seu ritual do despertar diário. Vários estudos mostram que a forma como a gente começa o nosso dia condiciona todo o nosso comportamento ao longo daquele dia. Né? Todas as nossas respostas, sejam comportamentais, emocionais, de produtividade, de desempenho no treino, tudo isso é reflexo das nossas primeiras horas do dia, de como a gente está respondendo a isso. Esse guia está ali, disponível para vocês, no link da bio. Vai ficar disponível só até a próxima segunda-feira. E eu tenho um plano pra gente. Você baixando o e-book, eu tenho um plano, eu vou falando pra vocês aos poucos, mas eu vou ensinar pra vocês na prática. Eu vou pegar a mão na massa junto com vocês pra gente colocar aquele guia em prática, né? No nosso dia a dia, na nossa rotina diária. Trazendo ali uma questão mais logística pro nosso dia, fazendo aquilo ali, o nosso ritual diário. E que vai fazer um diferencial na nossa produtividade, na disposição, rendimento, intensidade do treino. Respostas que a gente precisa ali no nosso perfil profissional, nos nossos relacionamentos com as pessoas, tudo isso reflete muito de como a gente começou o nosso dia, né? Então vá lá, baixe, tá lá no link, o link tá todinho ali na bio do Instagram. Então baixe o e-book, leia, tire suas dúvidas, tire essa semana até segunda-feira para tirar todas as dúvidas que vocês tenham sobre o e-book. Vou disponibilizar para vocês uma questão aí que eu não sei se eu posso falar ainda, mas tá quase saindo, né? E vai depender do e-book. Só quem tem o e-book vai poder participar comigo, certo? Então corre lá, baixe o seu, leia com cuidado, anote, grife todas as dúvidas e dificuldades que vocês tenham, né? Curiosidades, sugestões, porque tudo isso a gente vai colocar em prática junto, certo? Então se inscreva no canal, curta, compartilhe, né, para o máximo de pessoas que você conhece. Isso aí é informação, gente, que vai trazer aos poucos as transformações que a gente precisa em todos os aspectos da nossa vida. Então não perca essa oportunidade, certo? Estamos apenas começando e tamo junto. Vem comigo!